uma vez um estudo da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia. Como que ela funciona, de que maneira que ela foi montada, ela sempre foi assim, será que ela mudou? E nós vamos ver a maneira certa de a gente ler, porque às vezes aparece lá para estudar Mateus 2 pontinhos, 4,6, e a maioria das pessoas às vezes não entende. Nós vamos conversar sobre como você achar os versos bíblicos na Bíblia. Mas antes nós vamos conversar sobre a estrutura. A estrutura da Bíblia vem de algum tempo atrás. Nós vemos que ela foi instituída por alguns estudiosos. Nós vemos antes e também durante o período da Igreja Católica. A Igreja Católica foi quem, na verdade, juntou a maioria dos livros e colocou num só livro, que foi a Bíblia. Na verdade, não só os católicos, mas quem realmente colocou isso à disposição de todo o povo foi Lutero e a Reforma Protestante. Nós gostaríamos de mostrar para vocês aqui toda a estrutura da Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia, no início, geralmente ela tem um índice com vários temas, certo? Nós temos aqui todos os livros. Primeiro, o Antigo Testamento, certo? O Antigo Testamento é a parte onde fala de Moisés e vai até um pouco antes do tempo de Jesus Cristo, 400 anos antes do tempo de Jesus Cristo. E o Novo Testamento, na verdade, são as histórias e as cartas dos apóstolos que vieram depois de Jesus Cristo, certo? Se você for ver, a Bíblia ela é dividida, na verdade, em 5 tipos de livros. Nós temos primeiro os livros históricos, que vai de Gênesis, na verdade, até vai descendo e chega até Esther. Esses livros são históricos, você entende ele, na maioria, como ele se escreve. 90% da maneira como ele se escreve, você entende? Se a pessoa fala água, é água. Se a pessoa fala mulher, é mulher. Se a pessoa fala cordeiro, é um cordeiro andando. E assim por diante. Muito simples de entender. Os próximos livros, que são ali Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, são chamados os livros poéticos. Tem poesia. Nem tudo se entende da maneira que se lê. 85% se entende como se lê, mas alguns não. Por exemplo, nós vemos assim, diz assim, que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés. Na verdade, a Bíblia ela não é uma lâmpada, você não pode usar ela no escuro, mas ela é que te guia sobre a escuridão deste mundo. Então nós vemos que nem tudo se entende como se lê. Depois dos livros poéticos, nós vemos os livros proféticos, que vêm de Isaías, vai de Isaías até Malaquias, são os livros proféticos. Os livros proféticos são tanto quanto estranhos de se ler, porque quando você lê, você não entende quase nada, porque 90% destes livros não se entende como se lê, porque eles eram proféticos com mensagens que apenas alguns entenderiam. Mensagens para o futuro, mensagens daquela época, e nós vamos entender um pouquinho mais conforme a gente for estudando. Se você for para o Novo Testamento, que vem depois da época de Jesus, apenas uma curiosidade, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós encontramos o período intertestamental, que é o período entre o Antigo Testamento e o Novo. São 400 anos mais ou menos em que Deus ficou em silêncio. Nas antigas Bíblias, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, existiam 4 páginas vazias. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, na minha Bíblia para vocês. Ó, se você abrir aqui em Malaquias, que é o último livro, certo? Nós vemos aqui, ó, uma página vazia, 2 páginas vazias, 3 páginas vazias, 4 páginas vazias e o Novo Testamento, ok? Na verdade, não é porque eles tiveram folhas extras e queriam que você anotasse alguma coisa, na verdade não tem nada a ver com isso. Na verdade, essas 4 folhas simbolizam 400 anos que Deus ficou em silêncio com o seu povo. Nós vamos estar conversando sobre o porquê desses 400 anos mais à frente, certo? Continuando ainda sobre o Novo Testamento, no Novo Testamento nós temos algumas outras divisões. Você abre lá, nós temos os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 são, na verdade, a mesma história, a história de Jesus vista por olhos diferentes. Apesar de ter algumas palavrinhas diferentes que as pessoas acham que são contradições, mas na verdade não são, são apenas pontos de vista diferentes. Por exemplo, se eu e um amigo meu estamos andando no supermercado, de repente aparecem 2 mendigos e conversam com a gente. Mas eu conhecia um dos mendigos. Ele pode contar na história. Eu estava caminhando com o Jader e de repente eu encontrei 2 mendigos que vieram à nossa direção. Mas eu posso contar diferente. Eu posso estar falando lá que eu estava lá no supermercado e de repente apareceu o Joãozinho, que é um dos mendigos. Por exemplo, o Joãozinho foi até mim e não vai ser mentira você falar o Joãozinho conversou comigo e outra pessoa falar 2 homens, 2 mendigos conversaram comigo.
Porque na verdade a gente vai ver que é a mesma história, mas eu enfatizei o fato de o Joãozinho ter falado comigo. Por isso que muitas pessoas acham que existem muitas contradições, mas na verdade são falta de atenção. Continuando, do livro Atos, na verdade é um livro histórico escrito por Lucas, um dos discípulos, certo? Atos é aquele que conta todos os acontecimentos com os apóstolos depois da ida de Jesus para o céu. E nós vemos as próximas, que são as cartas dos discípulos para as igrejas, que as igrejas pisavam na bola, esqueciam a lei de Deus, muitas vezes esqueciam o que eram para fazer, muitas vezes esqueciam aquilo que Deus tinha mandado a elas. Então os apóstolos mandavam cartas para eles com direções para que eles soubessem como a igreja devia caminhar. Com exceção, é claro, do último livro, que é Apocalipse. O livro de Apocalipse também é profético e também 90% não se entende do jeito que se lê. Então é muito complicado. Mas a própria Bíblia te dá respostas. Eu sei que às vezes é complicado, porque quando chega na parte que ninguém entende da Bíblia, geralmente chega um padre e fala que é para você estudar de um jeito. Chega um pastor e fala que é para você estudar de outro. Chega o teu amigo, tua vizinha, tua mãe, tua avó, e quando vê, cada um fala de um jeito, você fala, rapaz, como é que eu vou estudar a Bíblia? Mas não se preocupe, porque a gente não deve confiar em pessoas. Nós vemos que a própria Bíblia dá as chaves necessárias para se entender aquilo que é necessário nela. Mas agora vamos à questão das pontuações. Muitas vezes as pessoas veem aquelas abreviações e ficam meio perdidas e não sabem a maneira como se lê. Nós vemos que na Bíblia nós vemos algumas abreviações. Você vê aqui tem GN, EX, LV, NM, DT, JS, mas na verdade são apenas abreviações do nome dos livros. Muitas vezes você encontra o verso que você deve ler desta forma, e às vezes fica complicado entender 10, 2 pontinhos, 3. Na verdade, o primeiro número representa o capítulo. O que é o capítulo? É um número grande que você encontra na Bíblia. Você andando aqui, você vê capítulo 18, capítulo tal, capítulo 20 e assim por diante. E o verso é o número menor que acompanha a frase. Ok? Então, primeiro nós vemos aqui, por exemplo, MT, que significa Mateus. Nós vemos Mateus 10, que significa o capítulo. 2 pontos é a separação do capítulo para o verso. Então, Mateus capítulo 10, 2 pontos, 3 significa Mateus capítulo 10, verso 3. Se tiver uma vírgula, é para você ler este versículo também. Por exemplo, Mateus capítulo 10, verso 3 e 5. Então, a vírgula ela pode ser traduzida como E. Ok? E nós vemos também o traço. Esse traço ele significa que é para você ler de uma parte até a outra. Por exemplo, Mateus capítulo 10, do verso 3 até o 7, ou até o 8. E o ponto e vírgula significa que muda de um capítulo para outro capítulo. Por exemplo, Mateus capítulo 10, verso 3 e Mateus capítulo 20, verso 4. Então nós começamos a entender que você precisa ler 2 capítulos separados. Nós entendemos então o significado da vírgula, o significado do traço, o significado do ponto e vírgula e o significado dos 2 pontos. Eu espero que isso facilite, porque muitas pessoas às vezes falam, leia lá Mateus, eu vou anotar para você uns versos, e a pessoa fica totalmente perdida. E eu cometi muito esses erros, porque eu achava que as pessoas já nasciam sabendo disso, e na verdade não sabem. Então nós precisamos ajudar aqueles que estão começando. Na verdade esse foi um estudo bem rápido, mas eu quero que você saiba, se você tiver dificuldade de entender e falar, poxa, as profecias são muito complicadas, eu quero que você veja o que Deus fala para nós em Amós capítulo 3, verso 7. Abra sua Bíblia em Amós 3, verso 7, e você verá essa resposta. Amós. Em Amós capítulo 3, verso 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, profetas são todos aqueles que levam a palavra de Deus. Tinha uma necessidade de profetas naquelas épocas. Eu quero que você entenda para que serve um profeta. Um profeta não é aquele que vem dizer ao futuro da sua vida e diz, irmão, você vai ganhar uma bênção, irmão, você vai ter 2 carros, irmão, você vai ter uma casa. Isso não é ser um profeta. Ser um profeta também não é adivinhar o seu passado. Na verdade, isso se chama adivinhador, no qual Deus diz que não era para nós termos adivinhadores no meio do povo de Deus. Nós precisamos entender e não ser enganados por falsos profetas. Nós precisamos entender que profeta é aquele que era levantado por Deus quando a igreja não seguia a sua vontade. Então Deus levantava pessoas que voltavam o povo até a palavra e diziam, arrependei-vos
parteiros. Estes sim eram os verdadeiros profetas, e geralmente o povo não gostava dos profetas. Por isso eu falo para você, não siga os erros deste mundo, siga a Bíblia, siga a palavra de Deus e busque por você mesmo as suas respostas. Que Deus lhe abençoe.